Deus abençoe poderosamente a vida de cada um que aqui está, em nome do Senhor Jesus. Que esse horário, esse momento profético possa alcançar a vida de todos. Que esse horário seja um horário consagrado para a visitação do poder do Espírito Santo te alcançar, te abençoar. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu preciso entrar aqui para entregar algo para alguém. Eu preciso entrar aqui para ministrar algo na vida de uma pessoa que precisa receber nessa tarde de hoje, tá? Uma profecia, uma palavra. Em nome do Senhor Jesus, vai dar tempo e vai dar certo. Em nome do Senhor Jesus, vai funcionar. Em nome do Senhor Jesus, muitos, inclusive, até irão ficar, né? Sem entender muita coisa, porque a roda Deus vai fazê-la girar. Amém? Deus vai fazer a roda girar, porque é assim que Deus faz. Quando Deus ele quer abençoar e transformar a vida de um servo, quando Deus ele tem que abençoar e transformar a vida de um ungido, um escolhido seu, amém? E eu sei, eu acredito que tem escolhido na live. Eu acredito que tem escolhido e escolhida na live. Boa tarde, Gimaleguito. Diferente, né, o nome. Irani Gonçalves, Irineia Lopes, Márcio, Paz, boa tarde. Gente, dedo no like, nunca esquecer, tá? O seu like é muito importante em todas as lives, tá bom? Quando você registra aí o seu like, né, a plataforma do YouTube, ela divulga, né, com mais força esse conteúdo, pessoas são alcançadas, enfim, né, a palavra de Deus, ela é propagada. Amém? Irineia, Elisete, boa tarde, a paz, em nome do Senhor Jesus. Eu não pretendo demorar, tá, pessoal? Mas eu preciso trazer uma mensagem aqui para vocês, amém? Em nome do Senhor Jesus, tá? Então vamos aguardar só um pouquinho. Vamos aguardar só mais um pouco para que outras pessoas consigam entrar e a gente começar, amém? Daqui a pouco eu tenho que estar indo para o ministério, daqui a pouco eu tenho que estar saindo, tá, pessoal? Indo para a igreja. Hoje é dia de culto, então eu não pretendo demorar muito na live, amém? Mas eu preciso passar aqui para te abençoar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, a paz a todos. Júlia Paz, boa tarde, Deus abençoe. Hoje é sexta-feira, né? Primeira sexta-feira do ano, não é isso? Primeira sexta-feira do ano. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda essa sexta-feira aí, né? Primeira sexta-feira de muitas que vão vir. Primeira sexta-feira de muitas que virão. Amém? Em nome de Jesus. Boa tarde, a paz, Henrique, Anderson. Deus abençoe. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Presta atenção. Deus, Ele tem algo para fazer na vida de alguém aqui que vai causar um susto. Alguém vai se assustar com aquilo que Deus ele vai fazer na sua vida. Eu sei que já tá se mudando hoje, Carlos. Tá se mudando hoje. O Carlos Souza é uma bênção, pessoal, assim como todos vocês, né? Mas eu posso dizer que ele é, porque eu tive a oportunidade de fazer uma chamada de vídeo com ele, né? E pude observar a bênção que ele é, né? A bênção que ele é, o coração que ele tem, a pessoa que de verdade ele se apresentou para mim, né? Então foi uma oportunidade abençoada, né? Aquela live que nós tivemos, que demorou, né?
Demorou primeiro para a gente conseguir fazer, depois ainda demorou também enquanto nós estávamos fazendo, né? E se tem uma pessoa que tem muita história para contar é o Carlos, tá, pessoal? Se tem uma pessoa que tem muita história para contar é ele, tá? Então ele é um guerreiro, tá, pessoal? Ele é um homem de fé, já passou por muita coisa que eu já só de eu falar eu já fico todo me arrepiando aqui. Né? Ele viu ele que ele acabou de escrever? Achei algumas coisas da falecida, já me emocionei muito hoje, né? Tem aproximadamente 6 meses que a esposa dele faleceu, algo que ele não esperava, muito jovem, né? Muito nova ainda, né? E ela era uma missionária junto com ele, né? Eles pregavam aí no Brasil todo praticamente, né? Pelo Brasil todo. E ele me contou, né, um pouco ou muito da história deles, né? Ela tinha 47 anos, não parecia que ela tinha 47 anos, não. Ela tinha 37 ou 47. E uma história muito difícil, né? Tinha 37, jovem, tão jovem, né? E a esposa dele, uma mulher de Deus mesmo, tá? Aquela mulher de entregar profecia ali, ó, na lata, né? Ele me contou o jeito dela, algumas coisas, me mandou algumas fotos, né? E a gente vê quando é Deus de verdade agindo, né? Então, enfim, é ele que tá aí, né? Tá falando que ele tá desmontando as coisas, que ele vai se mudar. É o que ele quer, né? Se é isso que ele quer, então que assim seja, assim será, né? Muita recordação no lugar, né? Muita coisa ainda que ele lembra quando ele olha, né? Então cada um leva assim, né? Ela tinha um cajado, aí ele botou o cajado dela, vou levar, leva, porque cajado é autoridade. Aí ele me mostrou o cajado, ele me mostrou, tava tipo atrás de uma porta. Eu falei, esse cajado aí você tem que ficar com ele, que cajado ela tá deixando uma autoridade para você, né? Ela usava cajado, ela usava pano de saco, né? Enfim, né? Os dois guerreavam de verdade aí no mundo espiritual, mas Deus decidiu aí fazer o que ele fez e tem coisas que a gente não entende, mas um dia saberemos e entendemos, né? E iremos entender. Gente, Deus abençoe, a paz a todos, amém? Algo vai acontecer na vida de alguém aqui, e esse algo que vai acontecer vai assustar a muitas pessoas. Por que vai assustar muitas pessoas, pessoal? Porque eu sei que tem pessoas que estão me assistindo agora, e tem pessoas que elas não acreditam na sua fé. Elas não acreditam, tá? Não é que elas não acreditam no que você acredita, no teu sonho. Elas não acreditam na fé que você tem. Eu sei que eu estou falando com pessoas que você ouve muitas das vezes alguém falar assim para você: cadê o teu Deus? Cadê esse Deus que você diz que você acredita tanto? Cadê esse Deus que você diz que você apoia tanto? Cadê esse Deus? Né? E essas palavras, elas sempre vêm em um momento em que, pelo contrário, você deveria estar ouvindo outra coisa. Eu estou falando com pessoas aqui na live que não tem sido fácil você ter mantido a tua fé, né? Porque além de algumas coisas não terem acontecido na sua vida, né? Ainda existem pessoas que parecem que são usadas, né, pelo inimigo, e essas pessoas, né, elas ainda têm a coragem de chegar para você e falar: ó, eu não estou vendo nada daquilo que você acredita acontecer na sua vida, né? Não estou vendo, né, nenhuma mudança, não estou vendo nenhuma transformação.
Mas eu quero nessa live de hoje, pessoal, que eu não vou demorar, tá? Declarar e profetizar na vida de cada um que aqui está, tá? Uma grande reviravolta, uma grande mudança, tá? Uma grande reviravolta e uma grande mudança. Porque ter fé, muitas das vezes, não é tão fácil, né? Ainda mais quando você se vê sozinho em um cenário, aonde no mesmo cenário deveriam ter pessoas para te apoiar, deveriam ter pessoas para te ajudar, pelo contrário, só puxam para trás, né? Só discrimina, só acusa, tá entendendo? Eu estou falando com pessoas aqui nesta live, tá? Que tem pessoas que só te discriminam, só te acusam. Mas chegar junto com você não chega, presta bem atenção, tá? Chegar junto com você não chega, sabe? Não consegue ou não quer entender o quanto é difícil para você continuar tendo a fé que você tem tido. O quanto é difícil para você, né? Você continuar crendo em algo que você não está vendo, né? Porque a pessoa crê em algo que não vê, pessoal, não é tão fácil quanto parece, né? Não é tão fácil quanto parece. Tá entendendo? Mas ainda assim, eu estou falando com pessoas que você tem se mantido, né? Se mantido em ordem, né? De maneira espiritual, para que não desande o que está andando, né? E as coisas continuem fluindo. É isso que você acabou de ouvir. Deus vai fazer fluir algo na sua vida. Tem algo na sua vida que está muito pesado. Tem algo na sua vida que está muito complicado de você carregar, tá? E Deus, ele me traz aqui para falar para você, presta bem atenção, que ele vai fazer essa situação deslanchar. Ele vai fazer essa situação deslanchar. Essa situação, ela vai andar, ela vai caminhar. E muitos que agora, tá, desdenham de você, muitos que agora desacreditam de você, e até mesmo, porque o que acontece? Alguém não acreditar no teu sonho, até aí tudo bem. Mas alguém não acreditar, né? Alguém não acreditar, presta bem atenção. Alguém não acreditar, né? Na sua fé, né? Ou no Deus que você serve, né? Isso já fica pesado demais para você. Tá entendendo o que Deus está falando aqui? E Deus, ele me traz aqui para falar o seguinte para alguém, tá? Isso vai mudar. Isso vai mudar porque eu vou fazer, tá? Algo acontecer. E esse algo que eu vou fazer acontecer é para que todos parem de falar. Tem um zum, entendeu? Tem um zum por aí que tem que se encerrar, tá? Uma confusão, falatório, entendeu? Que te apurrinha. Tem uma conversa chata, presta atenção, tá? Que em vez de te levantar, só te bota para baixo. Tem alguém que empresta a boca para o inimigo o tempo todo. Tem alguém que empresta a boca para o inimigo o tempo todo. Para o inimigo poder te botar lá para baixo. Para o inimigo poder te diminuir. Para o inimigo poder enfraquecer a tua fé. Mas eu quero estender as minhas mãos em nome do Senhor Jesus e já começar a declarar, tá? Na vida de todos aqui, tá? Em nome do Senhor Jesus, tá? Que Deus está dando um basta nessa situação. Deus, ele escreve aí, Deus dá um basta hoje. Deus está dando um basta nesta situação. Assim ele manda eu declarar. Assim ele manda eu te entregar. Começa a contemplar e a receber e a tomar posse em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tá entendendo?
Você não brinca de ter fé. Você não brinca nem tão pouco com Deus que coloca a fé dentro de você. E não é nada fácil você ter a fé que você tem tido. E ainda assim existem pessoas, né, que ainda se levantam. Ainda assim existem pessoas que se levantam, né, para zombar, né, para entrar em desacordo, né, com a vontade divina. Olha só, presta bem atenção. Quando alguém entra em desacordo com você e você está em acordo com a vontade do céu, essa pessoa está batendo de frente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu vou falar de novo. Quando alguém entra em desacordo com você, essa pessoa está entrando em desacordo com o céu. E uma pessoa que entra em desacordo com o céu, boa coisa não vai acontecer com essa pessoa. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Eu estou falando com pessoas aqui nessa live que tem pessoas que elas gostam de bater de frente com você. Elas gostam, presta atenção, só que muito antes delas encararem ou baterem de frente com você. O que é isso aí, meu Deus do céu? Posso... Só que muito antes das pessoas baterem de frente com você, presta atenção, elas estão batendo de frente com Deus. Elas estão batendo de frente com Deus. Eu estou diante de pessoas aqui nessa live que você, presta bem atenção, que você, tá prestando atenção aqui em nome do Senhor Jesus? Que você aqui hoje veio aqui nessa live, tá? E existem pessoas, tá? Em sua volta, que duvidam daquilo que você fala, que duvidam daquilo que você acredita. O curioso que Deus, ele me fala, que mesmo tendo pessoas que duvidam daquilo que você fala, ainda tem coragem de pedir oração para você. Curioso, né? Se não acreditam naquilo que você acredita, então por que pede ajuda em oração? Sabe por quê? Porque elas acreditam sim naquilo que você acredita e elas acreditam sim em você. Então por que elas fazem isso? Elas fazem isso para tentar tirar você do foco. Elas fazem isso para tentar fazer com que você abra mão daquilo que você já declarou que você quer para você. É ponto final, é isso aí. Entendeu? E é um jogo, tá? Isso é um jogo e só vai vencer quem é mais forte. Isso é um jogo. Deu para entender? Alguém tá jogando com você o tempo todo. Só que algumas pessoas, elas acham que jogando com você, tá jogando com você. Não tá jogando com você, tá jogando com o Deus que habita dentro de você. Alguém vai cair feio. Presta bem atenção. Porque tá mexendo com a pessoa errada. Alguém vai cair feio, vai quebrar as pernas. Escute, preste bem atenção. Alguém vai ficar sem jeito. Alguém vai passar vergonha. Alguém não vai entender nada. Quando ver, tá? Quando ver saindo da sua boca a palavra que elas diziam que nunca iria acontecer. Presta bem atenção em nome do Senhor Jesus. Presta bem atenção em nome do Senhor Jesus. Palavras que pessoas, elas não acreditam que nunca sairão da sua boca em forma de confirmação. De algo que você acredita que Deus vai fazer na sua vida. Não demorará e Deus vai fazer essas palavras serem testemunhadas. Não demorará e Deus fará com que essas palavras se tornem palavras vivas. Não demorará e Deus fará com que essas palavras se tornem palavras concretas e visíveis. Mesmo que eles não estejam acreditando. A própria palavra vai nos dizer sobre o homem chamado Tomé. Tomé, ô homem, ô camarada difícil. Ele ainda tinha sido chamado por Jesus para ser um dos apóstolos, né? Quando Jesus, ele foi crucificado, morte de cruz, mas ressuscitou,
ele duvidou que Jesus havia ressuscitado. E ainda falou, eu só acredito vendo. E Jesus ainda havia falado que ele iria ressuscitar. Jesus ainda havia falado que ele iria ressuscitar. E que ele iria voltar. E a palavra fala que Tomé o tempo todo dizia, só acredito depois de ver. Olha só. Por que Jesus fez questão de escolher um camarada, né, que, como apóstolo, né, que não acreditava muito? Para você e eu, a gente entender que tem pessoas que estão perto, vão na igreja, tem gente que vai na igreja, tem gente que chama pelo nome de Jesus, mas essa pessoa não tem fé nenhuma. Dizem que estão perto de Jesus, dizem que estão buscando Jesus, mas na hora mesmo do negócio mesmo, entendeu? De resolver a parada, a pessoa não tem fé o suficiente. Ele andava do lado de Jesus, ele estava do lado de Jesus, ele estava com Jesus, mas ele não acreditou que Jesus iria ressuscitar. Como que pode uma coisa dessa? Existem pessoas que são assim, né? Existem pessoas que batem no peito e elas dizem, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, mas na hora que ela precisa crer mesmo, ela é difícil de acreditar, né? Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, mas na hora mesmo que Deus quer ver fé na pessoa, Deus procura, mas não acha. Deus está falando com alguém aqui nessa live de hoje, em nome dos... Por isso que Ele vai te honrar. Por isso que Ele vai te honrar. Ele vai te honrar porque você tem andado ao lado, né, de Jesus, mas Tomé você não tem sido. Você tem andado ao lado de Jesus, mas Tomé você não tem sido. Você tem tudo para se tornar um Tomé, né? Como eu já havia falado, Tomé é aquele que está lado a lado de Jesus, prega a palavra, ministra a palavra, ora, faz, acontece. Faz campanha, está em todos os cultos, sobe no altar, pega o microfone, mas acredita pela metade, acredita quando quer. A palavra fala que Jesus, quando ressuscitou e viu que ele havia falado isso, Jesus fez questão de ir até ele, glorificado. Jesus estava com um corpo resplandecente, porque ele havia descido da glória. E Jesus desceu e fez questão de ir direto até Tomé. Tomé, você não está dizendo aí que você não crê? Você não está dizendo aí que você só crê se você depois que você vê? Então olha aqui, eu estou aqui, ó. Agora você duvida de quê, Tomé? Você vai duvidar do quê? Se eu estou aqui, eu já havia falado para você que isso ia acontecer. Mas eu ouvi também você dizer que você não acreditava. Então eu vim aqui para te mostrar. Quer enxergar que sou eu mesmo? Olha aqui a palma da minha mão, olha os furos que fizeram. Olha aqui, ó. Olha aqui, Tomé. Jesus praticamente esfregou a mão dele na lata de Tomé. Estou conjecturando, mas pode ser que tenha sido feito isso mesmo para ele poder acordar para a vida. Tem pessoas que Deus vai esfregar o teu milagre na cara dela. Tem pessoas que Deus vai esfregar o seu testemunho na cara dele. É desse jeitinho que você está ouvindo. Tá prestando atenção? Se não quiser acreditar por bem, vai acreditar por mal, mas que vai ver, porque Deus vai fazer e vai fazer para alguém ter que ver. Tem pessoas que estão aqui nesta live e Deus vai fazer algo na sua vida, não é nem mais tanto por você, que isso é mais pela vida dos outros que duvidam de você. É mais para calar a boca de quem já era para estar com a boca fechada há muito tempo. Porque tudo tem limite, entendeu? Tudo tem limite. E eu sei que tem pessoas aqui nessa live que chega uma hora e fala, Senhor, eu estou no meu limite. Entendeu? Eu estou no meu limite. Que o Senhor faça logo algo para resolver essa situação. Que o Senhor faça logo algo, Deus. Tá entendendo? Que o Senhor faça logo algo para calar a boca dessa pessoa.
para fazer essa pessoa se envergonhar de tudo que ela fala ao meu respeito, pensa ao meu respeito, diz ao meu respeito. Deus, ele pode e vai fazer alguém passar uma vergonha por falar algo de você. Jesus foi até Tomé, chegou até Tomé e falou: Tomé, eu estou aqui, Tomé. Estava todo mundo reunido, a palavra fala que todos estavam reunidos, os discípulos, mas Jesus foi de maneira direta e específica só em Tomé. Pô, você não falou que você não acreditava? Eu estou aqui, cara. Você não falou que você não acreditava? Eu vim aqui só para você me ver, já que é assim que você, já que é desse jeito que funciona a sua fé, você tem que ver, né? Já que é assim que funciona a sua fé, você tem que ver para você ficar quieto, para você parar de ficar dizendo besteira. Então eu resolvi descer. Eu resolvi descer e trazer para você, e mostrar para você, e testemunhar para você que aquilo que eu falei, tá? Eu não estava brincando não, Tomé. Eu não estava brincando não. Eu não estava brincando com a sua fé, Tomé. Eu não estava brincando com a fé de ninguém não, Tomé. Tem alguém que está aqui nesta live e existem pessoas que quando ouvem você falar algo, elas acham que você está de brincadeira. Tem pessoas que quando ouvem você falar algo, elas acham que você não está levando muito a sério. Mas elas vão ver, presta bem atenção, elas vão ver que tudo que você tem crido, tudo que você tem falado, tudo que você tem profetizado, tudo que você tem aguardado, tudo que Deus ele tem projetado na sua vida vai se tornar algo real. Vai se tornar algo real. Eu quero que você escreva aí, vai ser real o que Deus vai fazer. Escreve aí. Vai ser real o que Deus vai fazer. Vai ser real o que Deus vai fazer. Tá entendendo? É isso aí, Giovana. É desse jeito, Dina. Pode tomar posse, Gi. Recebe, Lisete. É desse jeito, pessoal. Em nome do Senhor Jesus, Alain, recebe. Tá entendendo? A mesma mensagem também vai dizer, né? A mesma mensagem que é a palavra de Deus também vai dizer a situação em que Jesus ele teve que enfrentar quando ele teve que ressuscitar Lázaro, né? Quando ele teve que ressuscitar Lázaro, quanta adversidade apareceu, quantas pessoas para atrapalhar, quantas pessoas para julgar, quantas pessoas para dizer para Jesus, né? Demorou, não deu tempo, não funcionou, né? Demorou, não deu tempo, não funcionou. Será que estava sendo fácil para Jesus? Jesus naquele episódio, naquele momento ali, ficar ouvindo aquilo? Eu estou falando com pessoas que você não tem apoio. Você não tem apoio. O seu apoio é você e Deus e você. Você não tem apoio de ninguém, não. Tá entendendo? Você não tem apoio de ninguém. Porque quem deveria de te apoiar hoje em dia só te critica. Só sabe te criticar. Quem deveria de estar do teu lado, a palavra fala que as pessoas deveriam de estar ao lado de Jesus, na hora que Jesus estava para ressuscitar Lázaro. Mas quando Jesus chegou ali, as pessoas começaram a criticar Jesus, falando para Jesus, né? Chegou atrasado, não vai dar certo, não vai funcionar. Sua fé foi pouca, Jesus, porque de longe o Senhor poderia ter curado ele. Sua fé foi pouca, Jesus. Quantas são as pessoas que dizem que a nossa fé é pouca? Quantas são as pessoas que dizem que a nossa fé é fraca? Quantas são as pessoas que dizem que esse nosso Deus não faz nada? Quantas são as pessoas, presta atenção,
que dizem que a nossa oração é rasa. Tá entendendo? Quantas são as pessoas que dizem que você não tá com nada? Quantas são as pessoas, mas vai fazer o que você faz. Vai ser quem você é. Ninguém quer fazer o que você faz. Ninguém quer ser o que você é. Ninguém queria se colocar no lugar de Jesus e fazer o que Jesus fazia. Mas falar de Jesus, eles queriam falar. Ninguém queria se colocar no lugar de Jesus. Jesus era um missionário. Andava para lá, andava para cá. Vida de missionário não é fácil não, pessoal. É correria, não para. Tá em casa, telefone toca. Vai dormir, é mensagem. Deus, meu Pai, só Jesus na causa. Durante o dia, o tempo todo, batendo perna para lá, perna para cá, é visita para cá, é visita para lá. É oração, é culto, é sei lá mais o quê. Enquanto outras pessoas estavam tendo suas vidas normais, a vida de Jesus não parava. Era o tempo todo ele agindo e manifestando a glória de Deus nos lugares onde ele passava. Tem pessoas que acham bonito, mas fazer não quer fazer. Tem pessoas também que criticam, mas fazer melhor não faz. É sempre assim. É sempre assim. Algumas pessoas olhavam para Jesus, criticavam Jesus, mas fazer melhor do que Jesus não fazia. Algumas pessoas olhavam para Jesus, admiravam Jesus, mas diziam, não, isso daí eu prefiro deixar para Jesus fazer. Presta atenção, pessoal, em nome de Jesus. Sempre vai ter alguém para falar. Sempre vai ter alguém para encher a paciência. Sempre vai ter alguém para duvidar, para botar pedra no teu caminho, para você tropeçar. Sempre vai ter alguém que vai se levantar para fazer você desistir, para fazer você se enfraquecer. Entendeu? Sempre vai ter alguém que vai achar que pode fazer melhor do que você. Então, se faz melhor, então faz, pô. Né? Então, vai lá, faz, pô. Vê se você aguenta. Vê se você suporta. Tá entendendo? Né? Porque falar é fácil. As pessoas têm a mania de falar, mas eu quero ver a pessoa fazer. Quero ver a pessoa ser. Jesus, ele chegou lá. E chegou com tanta boa vontade de mudar aquele cenário. E ele chegou com boa vontade, mas aquela boa vontade de Jesus já estava até acabando. Como assim, apóstolo? É igual fica você. Tem hora você tá bem, tem hora você tá mal. Tem hora você tá feliz, tem hora você tá mais ou menos. Por quê? Porque o ser humano tem a habilidade de fazer isso com o outro. O ser humano tem a habilidade maligna, né? De modificar, se a pessoa deixar, o estado de espírito do outro. Jesus chegou com o coração aberto. Não, eu vou lá e eu vou ressuscitar. Não, eu vou lá e vou mudar aquele cenário. Não, eu vou lá. Poxa, ele chegou lá. E quando ele chegou lá, ele só levou pedrada. Era as pessoas botando Jesus para baixo o tempo todo. As pessoas o tempo todo criticando e falando, por que não fez isso de longe? Por que você não fez, você não curou ele antes de ele ter morrido? Por que você não lançou uma profecia? Por que você não fez uma oração? Por que a sua fé, você não diz que tem fé, Jesus? Você não já curou tantas pessoas aí, Jesus? Por que isso daí você não conseguiu fazer? Poxa, Jesus, e você ainda dizia que ele era o seu melhor amigo? Você deixou o seu melhor amigo, você disse que amigo é esse, hein? Olha, só crítica. Só crítica em um cenário onde Jesus estava precisando receber apoio para ele poder manifestar uma glória tão poderosa para ele ressuscitar. Não entendeu? Tem coisas na vida da gente que é tão difícil da gente resolver que a gente precisa muitas das vezes de outras pessoas para nos apoiar. Será que você está entendendo? Nem que seja um apoio moral, nem que seja um apoio com palavra, ou sei lá o quê. Entendeu? Tem coisas difíceis na vida da gente que a gente precisa só de uma palavra. A gente não precisa de dinheiro,
a gente não precisa de abraço, a gente não precisa, sabe, sei lá de que mais, de uma demonstração de afeto. Não, é só uma palavra amiga. Naquele momento, uma palavra de encorajamento, uma palavra para nos dar ânimo, você tá entendendo? Sabe? Mas Jesus chegou lá e ele não teve ânimo nenhum de palavra de ninguém. Olha, pessoal, a vida ela é assim, ela é dura. Não posso te falar uma coisa? Vamos sair de perto de pessoas assim, tá? Já que a gente já aprendeu que a vida ela é assim, então cabe a nós não estarmos próximos de pessoas assim, porque a vida da gente vai ser uma vida atrasada e pesada, não tem condição. Entendeu? Jesus, ele só ficou ali naquele momento para resolver aquele problema, mas ele não ficou o tempo todo ali não, daquelas pessoas ali não. Entendeu, gente? Jesus ficou por aquele momento ali. Pessoal, cadê o like de vocês? Tem mais de 50 pessoas na live, pessoal. Por que você não deixa o like? Deixa o like, pessoal, em nome de Jesus. Por gentileza. O seu like, ele é importante. Você tá querendo travar a live? Você tá querendo que Deus não fale com outras pessoas? Você só quer que ele fale com você? É isso mesmo? Será que é isso que eu tô entendendo? Será que é isso que Deus está vendo em você? Eu acho que é, hein? Não faz isso não, tá? Permita que Deus fale com muitas pessoas agora. Você está encontrando verdade nesse conteúdo? Acredita que é Deus que está falando? Então permita que pessoas sejam alcançadas da mesma maneira em que você foi. Por favor, deixando o seu like. Colabora. Você não está pagando por isso. Amém? Você apenas está fazendo aquilo que os anjos do Senhor, se assim eles estivessem aqui, já teriam feito. Divulgando a palavra de Deus. Então, por gentileza, em nome de Jesus, tá, pessoal? Acrescenta no reino de Deus, tá? Acrescenta, não subtraia, tá? O reino de Deus, ele tem que crescer. Amém, pessoal? O reino de Deus, ele precisa expandir. E as pessoas que travam o ministério de Deus, com certeza a vida delas será travada. Você pode ter certeza disso. Não por mim, porque eu não tenho poder para isso, mas Deus tem todo o poder. Então ninguém vai atrapalhar quando Deus ele tem que falar. E quem tenta atrapalhar vai com certeza ter algo na sua vida atrapalhado. Então, pessoal, né, vamos fazer o certo, já que a gente sabe o que é certo e o que é errado, vamos procurar fazer o certo, tá? Em nome de Jesus, amém? Tá entendendo? Tá compreendendo? Giovanni Gabriel colocou assim: se nem a minha mãe gosta de mim, o que eu vou esperar dos demais? Tá vendo? Isso daí é bom você colocar isso aí, porque tem muita mãe reclamando de filho, mas também tem muito filho que reclama de mãe, né? Olha o Giovanni, está dizendo que, né, isso daí é o que ele está dizendo, né? Talvez ele não sente preocupação dela, né? É o que tem muito por aí isso. Entendeu? Tá entendendo? É filho com mãe, é mãe com filho, meu Deus do céu, só Jesus na causa. Não é fácil, não. Mas não foi fácil para Jesus, tá? Mas ele conseguiu cumprir o propósito em que Deus havia colocado ele ali. Foi Deus que levou Jesus para aquele ambiente, foi Deus que levou Jesus, né? Foi Deus que que levou Jesus para aquele ambiente. Que ambiente? Aquele ambiente onde Deus sabia que Jesus iria ser julgado antes dele manifestar o milagre. Jesus, eu já falei, eu vou falar de novo. Jesus, ele veio 100% homem, Jesus, ele veio 100% Deus. Então, pessoal, era muito fácil Jesus ser envolvido. Era muito fácil Jesus ele ser envolvido com qualquer tipo de emoção.
com qualquer tipo de emoção, entendeu? Já que Jesus, ele veio 100% homem e 100% Deus. Então, ele estava ali, né? Jesus, ele estava ali e pela misericórdia, entendeu, pessoal? Ele estava ali pela misericórdia. É igual eu tô falando com alguém. Você tá pela misericórdia, entendeu? É Deus mesmo na sua vida. É só por causa de Deus mesmo na sua vida que você está aqui na live, que você suporta certas coisas, que você ouve certas coisas, que você engole certas coisas. Até Marta e Maria foi criticar Jesus. Até Marta e Maria foi reclamar com Jesus. Até Marta e Maria foram até Jesus e falaram: ô Jesus, o senhor chegou tarde. Então era crítica de um lado, julgamento de outro, falatório daqui, falatório de lá. Mas ninguém estava se colocando no lugar de Jesus. Ninguém perguntou para Jesus de onde que ele estava vindo, o que ele estava fazendo, o que fez com que ele atrasasse. Não, só diziam: você não deu certo. Você foi fraco, você foi frustrado. A sua oração de longe não funcionou. Eu vou te falar uma coisa, pessoal, não é fácil não. Quando tudo tá dando certo, tá tudo bem. Mas quando as coisas começam a dar errado, aparece um monte de gente para encher a paciência. Eu vou te falar, hein? Só Jesus na causa. As coisas estão indo bem, tá tudo certo. Tem um monte de gente perto. Começa as coisas a dar errado, que é isso, que é aquilo outro. Mas ninguém quer se colocar no seu lugar. Entendeu? Ninguém quer se colocar no seu lugar. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, estender as minhas mãos para declarar na vida de alguém aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, tá? Que essa fase ela vai passar, tá? Deus, ele vai dar um basta nessa situação aí, entendeu? Deus, ele vai dar um basta nessa situação aí e vai calar a boca de muita gente. Muita gente, Deus, ele vai silenciar. Muita gente, Deus, ele vai calar a boca. Tá falando demais, tá enchendo a paciência. Tá enchendo a paciência do céu, entendeu? Tá enchendo a paciência. Que isso, apóstolo? É isso aí mesmo que você tá ouvindo, entendeu? Porque presta atenção, está duvidando daquilo que você crê o tempo todo. Deus estava assistindo tudinho que Jesus estava passando. Deus estava, eu tô me arrepiando. Deus estava assistindo tudinho que Jesus estava passando. O julgamento falatório, o tititi, o tatatá, o fuxico. Deus estava vendo. E você acha que Deus vai ficar deixando o tempo todo uma pessoa escolhida dele ficar nessa? Ficar ouvindo esse tipo de coisa? Ficar passando por esse tipo de coisa? Ah, não, pessoal, não deixa não, tá? Tudo tem limite. Deus não vai deixar alguém que está aqui nesta live ficar passando o que você está passando, vendo o que você está vendo, ouvindo o que você está ouvindo. Deus vai pegar a resposta da sua oração, e não só por você, mas principalmente daqueles que desdenham de você, para esfregar na cara deles. Deus vai esfregar o seu testemunho na cara de alguém. Que isso, apóstola? Deus precisa fazer isso, Deus não precisa fazer isso, mas tem gente que precisa ver isso. Deus não precisa de nada, de ninguém, de nada. Mas tem pessoas que precisam para elas ficar na delas. Para elas se aplumar, para elas tomar vergonha. Para elas pensarem antes delas falarem algo a respeito do escolhido do Senhor. Quando alguém pensar em falar algo ao teu respeito, que ela lave, deslave, lave de novo, enxugue 500 vezes a boca dela. Presta bem atenção em nome do Senhor Jesus.
Como é que pode um negócio desse? Jesus vai lá para poder ressuscitar, para poder resolver, e os camaradas, o pessoal só criticando Jesus. Só criticando Jesus. É que Jesus, é que você atrasou. É que Jesus, que não deu certo, não funcionou. É que Jesus, a sua oração de longe foi fraca. É que Jesus, tem alguma coisa errada. Só faltou a falar que Jesus estava pecando. Jesus, o senhor está pecando. Então, porque o senhor está pecando aí, ó, o milagre não aconteceu. O seu amigo morreu. Pelo amor de Deus. Tem pessoas que querem vigiar, quer falar o quê? Vai cuidar da sua vida. Tem pessoas que querem cuidar da vida dos outros, na dela nem cuida. Presta atenção em nome do Senhor Jesus, cada um cuide de si. Entendeu? Cada um cuide de si. Sabe o que Deus manda falar pra você? Cuida da sua vida, que tu ganha mais. Cuida da sua vida. Para de ficar perto desse tipo de gente. Para de ficar perto desse tipo de pessoa. Para de ficar perto desse nível de pessoas que não faz nada para te ajudar e só quer te criticar. Sai fora. Sai fora. Entendeu, pessoal? Sai fora de pessoas que só sabem te sugar. Porque na hora que elas precisam, elas sabem te procurar. Aquelas pessoas que estavam reclamando de Jesus, quando elas precisavam, elas sabiam onde elas tinham que procurar ajuda. Engraçado, né? Engraçado, né? Engraçado, né? Né? Na hora que elas precisavam, elas sabiam onde elas procuravam ajuda. Mas na hora de meter o malho, elas também sabiam malhar. Você não já observou que tem gente que só quer te sugar? Você não já observou que tem gente que só quer aquilo que você tem para dar para elas? Tem pessoas que só querem estar perto de você por aquilo que você tem para oferecer para elas. Acorda! Tem pessoas que só querem estar do teu lado por aquilo que elas sabem que elas podem conseguir com você. Porque no dia em que elas acharem que elas não precisam de algo mais, elas vão destratar. Elas vão tratar com insignificância. Mas deixa faltar alguma coisa para ver se elas não vão te procurar. Quando alguém precisava de oração naquele lugar, era a Jesus que eles procuravam. Mas porque eles acharam que a oração de Jesus, ou sei lá, a intercessão de Jesus não funcionou, começaram a criticar Jesus. Enquanto você faz, você é bom. Deixa de fazer para ver se você vai continuar sendo bom. Enquanto você faz alguma coisa, você presta. Deixa de fazer alguma coisa para ver se você não presta. Tá dando para entender? Quando Jesus curava, quando Jesus fazia algo, as pessoas pegavam Jesus, só faltava jogar Jesus pro alto, glorificando, exaltando ele. Mas se por acaso em algum momento alguma coisa saía fora do trilho e não dava tão certo assim, era crítica, era julgamento pesado, duro em cima de Jesus. Jesus teve que viver com isso tudo, saber administrar isso tudo, conduzir isso tudo, aprender com isso tudo. Será que você tem aprendido? Será que você tem aprendido? Tantas pessoas passam pela tua vida e passam pela tua vida só para poder querer de você aquilo que elas sabem que só tem em você. Não deem atenção a esse tipo de gente. Sai fora desse tipo de pessoa. Procure pessoas que não mudam. Existe poucas, mas existem. É interesse. É isso aí, Daiane. O mundo está cheio de pessoas cheias de interesse. Não dê crédito, não dê crédito a pessoas que só
só se aproximam de você ou querem estar com você quando você tem alguma coisa para oferecer. Sai de perto delas, não dá atenção a elas, não dê atenção a elas, elas não merecem você. Elas não merecem você. Jesus fez o que fez e foi embora. Jesus não ficou por ali. O Jesus fez o que fez o quê? Jesus ressuscitou, meu filho. Jesus ressuscitou. Você acha que Jesus vai passar em algum lugar e milagre não vai acontecer? Eu quero estender as minhas mãos em nome do Senhor Jesus. Mesmo as pessoas duvidando, mesmo as pessoas judiando da fé de Jesus, mesmo as pessoas falando um monte de besteira, um monte de coisa, Jesus foi lá para resolver. A palavra de Deus, ela não cai ao chão não, pessoal. A palavra de Deus, ela não cai ao chão. A palavra de Deus, ela se cumpre bonita, de maneira bonita, transformadora, visível, concreta. Deu tempo, funcionou, aconteceu. E como que ficou aquelas pessoas com a boquinha fechada? E como que ficou aquelas pessoas sem saber o que falar? E como ficou aquelas pessoas com medo de falar alguma coisa para Jesus? E Jesus virar e falar: ué, mas eu não estava crendo? Uma das irmãs de Lázaro chegou até Jesus, falou algo para Jesus, e Jesus falou: olha só peço para você ficar quieta, para você ver a glória de Deus. Você está falando demais, está falando besteira. Só peço para você ficar quieta e calma, porque você vai ver a glória de Deus. Se eu estou aqui, a glória de Deus vai aparecer, vai acontecer. Deus está falando com pessoas nessa live de hoje. Deixam falar, deixam pensar, deixam fazer o que quiser fazer. A glória de Deus vai descer, e quando a glória de Deus ela desce para alcançar e para abençoar. Tá dando para entender, pessoal, em nome do Senhor Jesus? Tá dando para compreender o que Deus está falando aqui? E algo aconteceu ali naquele lugar. Algo aconteceu ali naquele ambiente. Pessoas foram alcançadas quando viram Lázaro sendo ressuscitado. Deus vai ressuscitar algo na sua vida que pessoas têm comparado como algo morto. Deus vai ressuscitar algo na sua vida que pessoas têm comparado como algo que está inútil. Deus vai ressuscitar algo na sua vida que pessoas têm comparado como algo que não vai acontecer. Deus vai ressuscitar, escreve aí. Deus vai ressuscitar. Recebe, Ricardo, Dina, Fátima, Giovanni e Ellison. Recebe, Elan. Pode tomar posse. Deus vai ressuscitar. E todos verão, todos contemplarão, todos enxergarão. Vai funcionar, vai acontecer, Deus vai fazer. Paz, Ellison. Tá entendendo? Jesus chegou e começou aquele falatório na cabeça de Jesus. Jesus falou: ó, tira a pedra. Tira a pedra. Tira a pedra, tira a pedra. Remove a pedra, tira a pedra. Jesus não queria assunto, muito assunto, sabe? Sabe o que acontece? Não dê, olha só, gente, não fica dando assunto pra gente assim. Sai de perto. Sai de perto de gente assim, gente. Não vale a pena você ficar emprestando o teu ouvido para pessoas desse nível. Não vale a pena você ficar perdendo o teu sagrado, poderoso tempo. Nosso tempo é algo também sagrado, pessoal. Sabia disso? Para de ficar, pessoal. Não entendeu? Dando corda, dando ouvido para esse tipo de pessoa. Jesus falou: tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra.
Tira a pedra. Já que vocês estão falando e não estão fazendo nada, pelo menos isso aí vocês vão fazer. Tira a pedra. Estão falando muito, mas não estão só enchendo a minha paciência, a minha cabeça. Tira a pedra. Faz alguma coisa. Entendeu, pessoal? A gente tem que mostrar para essas pessoas que elas têm que cuidar da vida delas. A gente tem que mostrar para essas pessoas que elas têm, você está entendendo? Elas têm que se preocupar com a vida delas e não da nossa. Jesus não foi logo falando, vai, tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra aí, tira a pedra. Remove essa pedra aí. Ah, mas Jesus, já tem tantos dias, tá cheirando mal. Tá cheirando... Eu não já falei para você ficar quieta, minha filha? Tira a pedra e fica quieta. Tira a pedra que você vai ver o que vai acontecer. Quer dizer, até o último momento. Até o último momento era a gente fazendo de tudo para Jesus desanimar. Vou te contar, não é fácil não. Olha, pessoal, vou falar uma coisa aqui. Tudo que você passa e tudo que eu passo, foi tudo que Jesus passou. Não existe nada que a gente não viva que Jesus não viveu. Jesus viveu, Jesus passou e Jesus enfrentou. E foi o próprio Deus que fez com que o próprio filho dele, unigênito, passasse por isso tudo, para Jesus saber o que a gente sente, o que a gente passa, pessoal. Entendeu? Por isso que quando nós oramos, Jesus, ele sabe o que a gente sente, porque ele passou por isso. Entendeu? Vai lá, tira a pedra. Foi lá, tiraram a pedra. E ali Jesus começou a profetizar, né? E ali Jesus respirou fundo. A palavra fala que Jesus, ele respira fundo e olha para o céu, né? E ele fala, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui comigo e o Senhor vai me ajudar a mudar esse cenário. E vai fazer essas pessoas entenderem que o Senhor está não só no céu, mas o Senhor agora vai se manifestar nessa terra. Eu quero falar para alguém aqui nessa live, Deus vai se manifestar nessa terra te honrando de uma maneira que vai ter gente que vai ficar aterrorizado. Deus, ele vai se manifestar aqui nesta terra, se manifestando de uma maneira em que pessoas vão ficar sem saber o que falar. Pessoas vão falar assim, meu pai, não é que aconteceu, não é que Deus fez, não é que a fé dela funcionou. Era isso que as pessoas deviam de pensar. E a fé de Jesus funcionou. A oração de Jesus funcionou. São pessoas que só Jesus na causa. Não querem entender que tudo existe um tempo determinado. Não querem entender que Deus nos prova no tempo que a gente está esperando algo. Não querem entender que as coisas não acontecem não é porque a gente quer, porque Deus quer. Elas não querem, elas só querem botar besteira na nossa cabeça. Tentaram botar besteira na cabeça de Jesus. Tentaram botar a besteira na cabeça de Jesus o tempo todo. Para de fazer o que você está fazendo, não vai dar certo. Chegou atrasado, sua oração foi fraca. Você não tem esse poder todo, não. E isso, aquilo, outro. E Jesus cheio com a cabeça quente daquilo ali. Eu estou falando com pessoas que sua cabeça fica quente. De gente que fica te azucrinando. Tua cabeça fica quente. De pessoas que não faz o mínimo do que você faz, mas vive criticando aquilo que você o tempo todo você faz. Deus vai dar um basta nesse negócio. Deus vai dar um basta. Porque tudo tem limite. Deus te abençoe, Anderson Gonçalves. Amém? Obrigado pela sua oferta. Que Deus, Jeová Jireh, ele te abençoe sempre em nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigado a todos os ofertantes da live, tá? Obrigado aos patrocinadores da live também. Que a vida de vocês sejam recompensadas, abençoadas, visitadas, né? Lidiana, você tá bem? Tá sumida, né? Sejam recompensadas e abençoadas sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus, aleluia.
Já vai preparando água, fotografia, peça de roupa, que nós vamos entrar em oração, em nome de Jesus, pessoal. Vamos entrar em concordância de oração nesse momento, amém? E agradecer a Deus, tá? Pela ministração, pelo ensinamento. Agradecer a Deus, amém? Por Ele sempre mostrar pra gente um caminho, né, pessoal? Sempre mostrar pra gente um caminho, pra gente não parar, pra gente não desistir e pra gente chegar logo onde a gente precisa chegar, amém? Pessoal, quem tá assistindo a live até agora não deixou o like, por gentileza, deixa o seu like, tá? Em nome do Senhor Jesus. Quem está aqui pela primeira vez, é um prazer ter você aqui, tá? Se inscreve aí no canal, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Se inscreve no canal, tá? Em nome do Senhor Jesus, para você receber sempre esse conteúdo abençoador. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Amém, pessoal? E Deus, Ele é maravilhoso, amém? Ele é maravilhoso para sempre nos honrar e nos abençoar em sua sagrada e divina presença, amém? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, Pai? Até aqui eu entrego a mensagem e peço ao Senhor que o Senhor continue nos abençoando. Meu Pai, encha o teu povo de sabedoria, discernimento, meu Pai, para saírem de dias difíceis que a vida vem nos apresentar. Os dias difíceis, eles vão aparecer, mas o Senhor não disse que isso não iria acontecer, né? O Senhor sempre falou que esse dia iria aparecer, mas que nós teríamos coragem para enfrentar. Pai, assim como o Senhor encorajou Jesus, meu Pai, que o Senhor venha encorajar cada um de nós, para a gente romper, crescer, vencer. A gente, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, dá a volta por cima. Faz o teu povo dar a volta por cima. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus. A live, ela vai se encerrar, mas a sua presença vai continuar a abençoar a vida dessas pessoas. A live, ela vai se encerrar, mas a sua presença vai continuar a os visitar. Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, eu entrego e apresento a vida deles, a vida de todos nesse momento. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, declare dizendo: eu creio, eu tomo posse. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Mais tarde estaremos aqui, tá? Para ministrar a sagrada vontade do Senhor. Um beijo forte no coração de vocês. Fiquem todos na paz, tá? E guarde sempre na sua cabeça, tá? Você com Deus, você já é a maioria. Fiquem todos na paz, um forte abraço e até mais tarde. Deus abençoe.